Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez de volta, celebrando juntos o nome do nosso Deus, no nosso culto dominical, hoje 5 de julho de 2020, nosso culto da noite. Nós vamos então dar início. Quero trazer alguns avisos. Entre esses avisos, enfatizar o contínuo discipulado através da chamada de vídeo para os irmãos. Além do discipulado, também a chamada de vídeo para encorajarmos uns aos outros. Você liga, ora com ele, lê um texto bíblico, e isto vai encorajar com certeza a vida do seu irmão, a vida daquele que faz parte do corpo que você faz parte. Uma outra coisa é a gente trabalhar também o culto doméstico, a leitura bíblica diária. Nós temos o nosso relógio de oração, que começa às 6 e vai até às 22 horas. Você escolhe um dos horários, e se você já está inserido em um dos horários, você só vai orar, interceder a Deus pelos desafios da igreja. No grupo de Zap a gente tem desafios, os irmãos já estão bem lembrados desses desafios. Gratidão a Deus pelos irmãos que têm dizimado, ofertado e têm também contribuído solidariamente para ajudar famílias menos favorecidas, a famílias do Ministério de Ação Social da Igreja e outras que estão sendo cadastradas ao longo desta caminhada de pandemia. Deus seja louvado, honrado sempre pela vida e fidelidade dos irmãos, que de uma maneira tão generosa e cumpridora da palavra, os irmãos têm se envolvido com o reino de Deus. A Ele a glória, e nossas vidas com isso são edificadas. Quero também exortá-los no processo do culto. Trabalhe sempre, corrija o seu coração. Corrijamos nossos corações. Não estamos assistindo culto, estamos prestando culto. Também não estamos assistindo ministério de nenhuma novela. Precisamos ter entendimento disso. E para isso precisamos policiar nossos corações diuturnamente, principalmente nos horários de cultos. Quero lembrá-los que os irmãos devem sempre tentar, e principalmente os líderes, trabalharem os horários de cultos, de terça, de quinta, domingo manhã e domingo noite, sempre no máximo da possibilidade, cultuar dentro do horário assim estabelecido. Vamos então para este momento agora de encorajamento, lembrando aqueles irmãos, aqueles servos e servas de Deus na nossa caminhada. Essas lembranças de nome de irmãos é simplesmente para dizer para você, a sua igreja está atenta, ela não esqueceu de você, e queremos lhe encorajar ao lembrar, e os irmãos ficam alegres a serem lembrados, mencionados com os nomes aqui pontuados. Hoje eu quero encorajar, saudando e lembrando desses irmãos, e você deve orar por eles, Justina e Cristiane, nossa irmã Nilfa também, que mora perto de Maria e David, nosso irmão João e Eliette, que mora ali na Vila Boa Esperança, Filó da irmã Dete, Vera, Carlos, Eduardo, também, Deus abençoe aí, a nossa irmã Neila e Mateus, Léricio, Simone e Liz, esses dias parece-me que estão em Gamboa, Marivalda, aí o pessoal do seu Arlindo, da congregação de Camaçandi, que está em Aratuípe, nossa irmã Damiana, Angélica, e as meninas também, Deus abençoe, Marinalva, também de Camaçandi, e familiares, a filhinha dela, esposo, Deus abençoe aí em Camaçandi. Nossa irmã Rita Santos, também de Camaçandi. Giovana, a irmã Giovana, nós temos a Helenice, a mãe, e seu irmão José também, decidida ao Senhor, esses dias entregou a vida a Cristo. A graça e a paz do irmão José aí, pai da irmã Giovana, esposo da irmã Helenice. Zilda do Acarajá, nossa irmã Zilda também, que vem de Acarajá aqui na rua central da Bolívia, e todos os familiares, o irmão Antônio, a irmã Zilda, ela faz parte da família da nossa irmã Maria Soares, Marilza Luz, esse povo de Deus aí. Nossa irmã Andréia, filha da irmã das Dores, Deus abençoe. Cristiano, ele está lá perto ali da ilha de Camamum, Deus abençoe, irmão Cristiano. Clóvis, Lia e Viviane. Clóvis, e Lia moram bem pertinho aqui da irmã Maria dos Reis. Mando também, acolhendo o ensejo, um abraço à nossa irmã Maria dos Reis. Temos a irmã Keren,
Kelly, que interessante a história de Kelly. Deixa eu contar para vocês um pouquinho, rapidinho. A irmã Kelly, ela estava com dificuldade num celular. E interessante que ela, quando descobriu que não tinha culto na igreja por causa dos decretos da pandemia, ela ficou procurando onde a igreja estava se reunindo. Fantástico isso, né? Ela é uma mensageira do rei. E a família dela não é cristã, apenas ela da família. Ela deve ter hoje, Maria, o quê? Keren deve ser uns 17, 16 anos, uns 15. E ela então ficou procurando, preocupada, onde a igreja estava reunida. E um dia ela descobriu, com Osélia e Franklin, que o culto estava sendo online, porque a gente não teve no início como avisar todo mundo. A partir daí, todos os dias, olha só, dos dias do culto, 30 minutos antes ela já estava na casa de Osélia. Hoje ela está cultuando agora conosco, vem para a casa de Beto e Diva para cultuar, porque ela teve dificuldade com o aparelho celular dela. Louvado seja Deus, né, irmãos? Enquanto tem muitos que nem cultuam, a irmã Keren estava procurando onde a igreja se reunia nos primeiros dias de decreto, porque ela não sabia como estava funcionando. Deus abençoe a irmã Keren, fortaleça a sua fé, e que todos nós sigamos esse exemplo de fidelidade, de busca ao Senhor, independente da circunstância. Olha, nós temos as orações de enfermos. Marcelo, no momento de oração de enfermos, a gente vai botar... Aliás, vou fazer isso agora. Nós vamos, nesse momento de oração pelos irmãos enfermos, vai ficar aqui. Eu sei que até talvez não vai correr, porque a gente vai fechar os olhos para orar. E nós vamos interceder. Eu vou pedir a Marcelo, nesse instante, que venha aqui orar. Nós temos vários irmãos aí, e junto com os enfermos por quem nós vamos orar, nós temos gratidão também a Deus, porque Débora, o esposo, está bem, Maísa, pai e avô estão bem. Então, os nomes dos irmãos vão aparecer aqui. Marcelo agora vai orar por eles. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Santo, estamos aqui, Senhor, em Tua presença para apresentar, Pai, esses irmãos que têm gratidão a oferecer e tem também pedidos de misericórdia, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por estes irmãos que tiveram sua saúde restabelecida. Agradecemos, Pai, pelas orações que o Senhor tem ouvido e tem atendido. Isso é um acalento para o nosso coração, mostra que o Senhor, mesmo sendo um Deus tão grande, olha para pessoas tão pequenas como nós. Verdade, Deus. Inclina os seus ouvidos com paciência, com amor, para escutar muitas vezes as nossas reclamações, os nossos pedidos, as nossas queixas. Sim. E com amor e carinho o Senhor tem nos atendido, tem prestado o seu amor a cada um de nós. Nós somos muito gratos por isso e muitas vezes nem temos palavras, Senhor, para agradecer por tudo isso que o Senhor tem feito por nós e por aquilo que ainda temos certeza que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Amém. Nós pedimos ao Senhor que fortaleça os nossos corações, que esteja visitando, Pai, cada uma dessas famílias que têm enfermos, esteja fortalecendo os nossos irmãos e irmãs nessa caminhada de cuidados, de busca da saúde. Sim, Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer também para que não venhamos a fraquejar diante do mal, Pai. Amém. Sabemos que o mundo está envolto em tanta maldade, tantas pessoas que só desejam fazer o mal, mas nós, como servos do Senhor, estamos aqui para dar exemplos de verdadeiros cristãos, fazendo não o que o nosso coração manda, mas aquilo que sabemos que o nosso Senhor Jesus faria em cada situação. Amém. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso rochedo, e que, no nome de Jesus, cada um de nós possa ser uma luz no meio a tanta escuridão que tem em nossa sociedade. Amém. Obrigado, Pai, pela resposta às nossas orações. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado. E assim nós oramos, agradecemos e intercedemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós queremos também dar as boas-vindas aos amados irmãos que nos visitam no canal. Se estivéssemos no culto presencial, diríamos com toda a igreja, vamos dizer agora, juntamente com todos os irmãos que estão online, sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Eu vou ver se Marcelo também consegue, os nomes desses visitantes hoje vão passar aqui, bem no nosso
na nossa legenda, e os irmãos no canal, no chat, vão dar as boas-vindas a esses irmãos aí, Laís Santo, Hudson, de Consa, Ivanilde, Aline, Israel, Auristela, Cidreira, Priscila e família, Caroline, meus tios aí, Maltildes e Nelson e Nelly. Nós temos também Jane. Jane é uma amiga de Ana e de Edson, que também tem ajudado aí, na ajuda do nosso irmão Edson. Deus fortaleça esses irmãos. Muito obrigado por estar cultuando com a gente e louvando o nome do Senhor. Nós temos um momento novo, são os aniversariantes. Eu quero, nesse instante, convidar Marinaldo. A gente vai colocar apenas aqueles aniversariantes que vão estar durante a semana aqui, nas aniversários da semana. Vou pedir a Marinaldo para orar. Os seus nomes vão estar aqui, é a prática da nossa igreja também durante os cultos. Nós vamos orar. Vamos pedir por esses irmãos no Senhor, pela vida espiritual deles e por mais um ano concedido a cada um deles. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, toda a honra, toda a glória, toda a majestade é do Senhor, Pai. Obrigado, Deus. E diante de Ti, nesta noite, Pai, nós te pedimos, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que possa ajudar estas pessoas que estão fazendo mais um ano de vida, Pai. Obrigado, Deus. E que essas pessoas possam realmente, Pai Santo, reconhecer que só o Senhor que dá vida. Sim, Deus. O Senhor que acrescentou mais um ano de vida, Pai. Obrigado. Louvado é o Seu santo nome, Pai. Deus, eu entrego diante do Teu altar essas pessoas que estão fez esse aniversário, Pai, que vão fazer. E que o Senhor abençoe, guarde, proteja e dá vigor, Senhor, da Tua palavra ao coração desse povo, Pai. Amém. E que eles possam realmente reconhecer que é o Senhor que está, ó Deus, capacitando cada um deles, Pai. Amém. Diante do Teu altar, Pai. Eu abençoo no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Marinaldo. E hoje, dia 5, Eduardo Alberto Santos de Souza, não é verdade? Amanhã, dia 6, Cíntia Viviane de Jesus. E no dia 7, Emanuel Andrade da Conceição. A partir de terça, a gente lembra mais um pouco desses amados irmãos e continua orando por eles. Deus seja louvado. Nós vamos para agora um momento de oração pelo culto. A família hoje que vai orar é Júlio e Cleidiane e a pequena agora me falhou, Luísa, a pequena Luísa. Obrigado, Maria, pela lembrança. Então vamos acompanhar a oração dessa família abençoada. Graça e paz, amados irmãos. Graça e paz. É motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Nesse momento, nós iremos fazer uma oração intercedendo a Deus pelo momento da palavra. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui para cultuarmos, para te adorar e para buscar mais e mais da tua palavra, ó Deus. Ó Deus, nesse momento eu apresento a vida do pastor Jair em tuas mãos, que ele vai ministrar a tua palavra, ó Deus. Que essa palavra venha falar aos nossos corações, para que nesses períodos difíceis, ó Pai, a tua palavra venha ser o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Pois a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra, ó Deus. Ó Deus, eu te peço por todos aqueles que nesse momento estão cultuando juntamente conosco, ó Pai. Aqueles que ainda não te conheceram, que não tiveram a oportunidade de servir, ó Pai. Que a tua palavra possa penetrar no coração de cada um deles, ó Deus. Para que o teu Espírito Santo venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E também, ó Deus, eu te peço por cada um de nós que já te conhecemos, para que a tua palavra venha a cada dia estar presente em nosso lar, em nossas vidas, onde quer que nós estejamos, ó Pai, para que nós não possamos desfalecer, mas que possamos a cada dia ser confiante, ó Deus. Por isso eu te peço, ó Deus, que a tua palavra agora, nesse momento que vai ser ministrada, que ela vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Júlio. Deus abençoe e fortaleça a fé e a sua família, liderando aí, pastoreando o seu lar para a glória do Pai. Tem um texto bíblico, Apocalipse 2:5, nos faz a chamada ao arrependimento, à confissão, dizendo o seguinte, 2:5 de Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste,
Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Arrependimento é sempre um chamado de Deus para crentes sinceros. Nossas vidas na peregrinação, elas sempre têm altos e baixos, mas precisamos ter uma vida sempre pautada de confissões diárias, mediante a graça de Cristo. E vamos então nesse instante confessar. Pai, nós abrimos nossos corações, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Ajude a que nossas vidas sejam cada dia mais, ó Deus, restauradas, convictamente, ó Deus, arrependidas, pelo poder que Teu Espírito Santo nos dá, auxiliando-nos a vivermos a vida cristã pela santificação e pela santificação em obediência. Assim nós Te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados e aceite nossa agora confissão sincera, em o nome de Cristo Jesus. Amém. A Bíblia nos chama também a adorarmos ao Senhor, por isso chamamos esse instante de chamada adoração por meio de cânticos. E Êxodo 40, 34 tem um momento fantástico, quando a glória do Senhor enche o tabernáculo construído por Moisés, tipificando o perfeito tabernáculo, Jesus Cristo, por onde hoje nós prestamos culto a Deus, refletimos a glória de Deus e espalhamos a glória de Deus. Êxodo 40, 34 e 35 traz-nos esse momento marcante dessa sombra do perfeito tabernáculo que é Cristo Jesus, através do tabernáculo móvel feito no Antigo Testamento. Vamos ler 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus presente conduzindo o seu povo, a glória do Senhor, a misericórdia do Senhor, atuando por meio do povo na caminhada e na peregrinação até a Jerusalém temporária. Mas agora, a nossa peregrinação em cântico, em celebração a Cristo glorificado, é para o tabernáculo permanente, a Jerusalém definitiva, onde não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, nem ranger de dentes. Não vai haver mais nada, porque o Cordeiro, adorado por nós agora, ele vai enxugar do rosto todas as lágrimas. Vamos adorá-lo e dizer que nele nós estamos convictos, nele somos felizes, nele temos segurança. 375 do cantor cristão, Marcelo e Maria hoje vão nos conduzir a essa adoração. Graça e paz, meus amados irmãos. Este agora é mais um momento de louvor e adoração. Agora, por meio de cânticos, com o uso das nossas vozes, vamos louvar ao Senhor com este cântico, Segurança. Louvemos ao Senhor. Senhor, endirecendo
Senhor, rende-lhe sempre a Deus e louvor. Amém. Obrigado, Maria e Marcelo. Nós devemos estar seguros, firmes, convictos na presença do Senhor e cantar sempre a Ele louvor e adoração. Vamos fazer uma oração de louvor a esse Cristo, a esse nosso Deus assentado no trono, governando em todos os sentidos, atuando permanentemente vitorioso sobre nós, sobre o universo. Vamos louvá-lo. Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos a Tua presença, sabemos que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Obrigado porque és vencedor, obrigado porque és o juiz, és o Cordeiro digno, o único digno de romper os selos, é aquele que é o juiz. Não só tem as 7 igrejas nas mãos, não só tem a história da igreja, do rebanho, não só tem a história, ó Deus, dos líderes em tuas mãos, mas também tem, ó Deus, a história da humanidade. A Ti por isso seja a honra, a Ti por isso seja a glória, a Ti por isso seja o louvor e a adoração. Receba o louvor de Tua igreja, de Teu povo na noite de hoje. Estamos reunidos com Teus filhos, tanto das igrejas de mais diversas localidades, mas também com Tua igreja local, com os Teus filhos, tanto daqui, da Batista Nova Aliança, como também dos irmãos de Camaçandi, dos irmãos ali também de Aratuípe, congregados conosco. A Ti, então, seja a glória, louvor e adoração, por meio de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos para a chamada proclamação, então, nessa feita. A leitura bíblica que nos convida a entendermos os princípios da palavra é Apocalipse 6:9. Aqui nós vemos o seguinte, 6:9 é o versículo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A razão pela qual as almas dos que haviam sido mortos estavam debaixo do altar é porque eles foram fiéis à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos chama nesta noite a sermos fiéis a ela também, por intermédio desse fundamento do Senhor, mostrando fidelidade e perseverança de sua igreja, de seus filhos, na ocasião que Apocalipse foi escrito. Estamos estudando o capítulo número 6 de Apocalipse, e eu quero então convidá-la a desenvolvermos a parte 3, hoje à noite. Vamos fazer a leitura do texto. Vou ler, como sempre, todo o capítulo e vamos acompanhar todo o processo e depois vamos expor dos versos verso 9 a verso 11. Capítulo 6, abra seu texto, permaneça com ele aberto. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz como de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, seu cavaleiro segurava um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer, vem. Então outro cavalo, um cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer, vem. E olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, vem. E então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte e Inferno, e o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, lhe foi falado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até que se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu escureceu, o céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Que Deus ajude-nos com a sua palavra. Marcelo, ele vai orar nesse instante, pedindo a Deus pela palavra que pregada será agora. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de toda a criação, nós agora, Senhor, entregamos em Tuas mãos tudo que vai ser dito aqui neste lugar, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa nos dar da Tua sabedoria, do Teu entendimento, e que a Sua palavra se abra para nós com luz, com entendimento e com a sabedoria que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais este momento e Sua presença. Ajuda-nos a crescer em espírito e em verdade. E assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Meus queridos, estamos a uma caminhada estudando o livro de Apocalipse. Já estudamos o capítulo 1 até o capítulo de número 5. E já vimos que na estrutura do livro de Apocalipse é uma estrutura que apresenta Jesus Cristo como vencedor. Primeiro começa com Deus revelando Cristo a João por meio de um anjo e revela Cristo exaltado. O capítulo 1, ele é o Senhor soberano. Ele é aquele que foi morto e reviveu. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Ele é aquele que está no meio dos candelabros representando as 7 igrejas. Cristo é o Senhor. No primeiro capítulo, ele reina soberano, exaltado, vitorioso, triunfante. Quando nós vamos para o final do processo do livro de Apocalipse, a gente vai verificar que lá nos capítulos 21 e 22, Cristo está exaltado com a sua igreja, reinando e triunfando para sempre. Agora não existe mais nenhuma atuação do mal, porque ele já os venceu. Ele já os destronou das suas atuações. Ele agora está com a sua igreja, a sua noiva, reinando com ela para sempre, junto do Pai e glorificado junto com a igreja que ele também glorificou por intermédio do seu sacrifício perfeito, único e verdadeiro. O livro de Apocalipse, então, ele foi escrito para as 7 igrejas. 7 igrejas que no cenário de João, no contexto de um império tirano, estava atuando contra essa igreja, atuando contra os crentes. Havia uma perseguição ferrenha, e João então recebe a revelação de Cristo para encorajar as igrejas, 7 igrejas perseguidas. No cenário de 7 igrejas perseguidas, essas igrejas precisavam entender quem era vencedor, mesmo diante do martírio, mesmo diante da opressão, mesmo diante da morte por causa da perseguição.
proveniente da fé defendida em Cristo Jesus, como único, soberano, Senhor, exclusivo, que merecia adoração, e num cenário onde se forçado era adorar ídolos terrenos, como figura de imperador e outras figuras no contexto das 7 igrejas. Diante desse cenário, nós encontramos uma coisa que é fantástica. Deus revela a sua vitória, revela o triunfo da sua igreja, por intermédio do Cordeiro triunfal, do Cordeiro que triunfou sobre tudo e sobre todos, a quem Deus deu o nome que está acima de todos os nomes. Ninguém mais tem autoridade em relação a ele. Ele é, de fato, aquele que tem domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós vemos isto. Diante desse cenário, uma das coisas que eu acho formidável no livro de Apocalipse é que a igreja perseguida, ela é orientada a ver Cristo assentado no trono, vencedor, reinando para sempre, e que esta revelação era a seu favor. Eu gosto sempre de ler, eu gosto sempre de lembrar, porque quando termina também no capítulo 22, versículo 16, quando João está fechando esse livro recebido, olha o que ele diz, Jesus se apresentando: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. O livro de Apocalipse é a favor das igrejas. Elas precisavam entender isso, e num cenário de perseguição, de tortura, de morte, de opressão, o império das trevas, onde havia o trono de Satanás, mostrando assim o contexto do império, mas também a atuação do próprio Satanás no contexto da igreja do Senhor. Essas igrejas precisavam entender que tudo que estava sendo escrito era a favor delas. Eu gosto de uma frase que o pastor David Merck, da Piba de Atibaia, ele diz, resumindo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele resumiu apenas em uma palavra: vencemos. Vencemos. É o livro que mostra Cristo vencedor, é o livro que mostra a igreja vencedora, é o livro que mostra o povo de Deus triunfal, o povo de Deus em seu triunfo por meio da vitória do Cordeiro. Por isso é a favor das igrejas. E quem diz isso e garante é o próprio Senhor, no capítulo 22, verso 16. Eu sou a raiz, a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Temos visto então, e eu preferi trabalhar agora o ciclo segundo. Saímos da revelação do presente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E vamos para a revelação do futuro. Sai das coisas que estavam acontecendo na terra, na primeira visão, de 1 a 3, e vai para a visão agora do capítulo 4 até o capítulo 22, é a visão do futuro, a visão do céu. Embora, em vez em quando, nesse contexto da visão do futuro, a atuação de João vendo Deus no trono, mas também atuando na terra, então parece-me que há um processo de intercâmbio, Deus atuando e mostrando como está atuando do céu no cenário da terra, julgando e preservando os seus santos. Por isso, nós vimos que o primeiro ciclo de 7, e abrimos carta a carta, porque são 7 cartas, nós vimos o Senhor vitorioso encorajando a igreja a como entender essa vitória, dele triunfando no meio dos candelabros e também triunfando no controle dos anjos da igreja. Ao mesmo tempo, a gente agora está no segundo ciclo de 7. É a abertura dos 5 selos, dos 7 selos. E aí, o capítulo 6, nós vimos que no 5, o único digno de abrir os selos, de romper, é o Cordeiro. Agora nós vimos que o Cordeiro aparece vencedor e está abrindo os selos. Mais uma proposta fantástica. No segundo ciclo de 7, a gente está abrindo também selo a selo. Poderíamos fazer isso de uma vez só. Mas da mesma forma como nós abrimos o primeiro ciclo de 7 igrejas, a carta, eu estou fazendo também abrindo os selos, selo a selo, um a um. Depois de um único digno de abrir os selos, ser o Cordeiro, Cristo vencedor, no trono a igreja precisava entender e ver isso. Isso é encorajador. Nós então desenvolvemos o capítulo 6.
Grande ideia do capítulo 6. Cristo, o Cordeiro, mostra a sua vitória e de sua igreja fiel no julgamento sobre toda a terra. Nós entendemos que agora, a partir do quarto selo, ou melhor, do quinto capítulo, Cristo, ele é aquele que está sentado no trono. Ele está sendo adorado com o Pai, porque no capítulo 4, a igreja percebeu ele também no trono, o Pai no trono, e o Filho no trono, o Cordeiro no trono, vencedor. Nós abrimos então o primeiro selo. O primeiro selo, nós vimos então um cenário fantástico, e foi o cenário de Cristo se revela vencedor e juiz de toda a terra. Era importante para a igreja que estava perseguida ver Cristo vencedor e julgando toda a terra, porque a igreja estava sendo julgada na terra, a igreja estava sendo oprimida na terra, a igreja estava sendo martirizada na terra, e nada melhor do que num cenário de tortura e martírio e de perseguição, a igreja encorajada pelo seu próprio Senhor, que é o único digno de abrir o selo, mas também que se revela e se apresenta vitorioso, e isso levava a igreja a entender que mesmo martirizada, que mesmo perseguida, ela estava no controle, porque o seu Senhor, o Cordeiro, também estava no controle, abrindo os selos e se apresentou vencedor. Então, 6 de 1 a 2, Cristo se revela vencedor e juiz de toda a terra. Nós já estudamos isso e já entendemos um pouco esse cenário, porque a grande ideia é Cristo, o Cordeiro, mostra a sua vitória e de sua igreja, fiel no julgamento sobre toda a terra. Ele começa apresentando-se vencedor. Vimos também, na semana passada, do 6, capítulo 6, de 3 a 8, Cristo revela um período de perseguição e morte na terra. Olha, parece até que essa pequena grande ideia, ela é desencorajadora. Parece, só parece. Porque quando, dos 3 a 8, Cristo revela um período de perseguição e morte na terra, nós temos a abertura de mais 3 selos. Segundo selo, terceiro selo e o quarto selo. Vimos então que cada um desses selos, quando aberto, e lembre-se, quem está no controle? O Cordeiro. Porque é ele que abriu o segundo selo. É ele que vai abrir também o terceiro selo. É ele que vai abrir o quarto selo. O controle é dele. Ele estava no controle da igreja na primeira estrutura, de 1 a 3. Ele tem também os anjos nas mãos, mas ele também lá tem a chave da morte do inferno. Aqui ele tem o controle do julgamento. É ele que está atuando durante o período de juízo, mesmo com a sua igreja ainda na terra, mesmo com o seu povo ainda na terra, é ele que está no controle. A igreja precisava também entender isso. No cenário de uma igreja perseguida, ela precisava entender que Cristo é que estava no controle, mesmo sendo um período de perseguição, morte na terra. Porque nós temos os 3 selos, e cada selo tem uma representatividade dentro da proposta da literatura apocalíptica. O segundo selo é um período de guerras. Nós já vimos e explicamos isso dias passados. O terceiro selo é um período de fome, e nós vimos e entendemos isso também na semana passada. O quarto selo é um período de pestes, com mortes e também com fome. Mas é a representação da morte. Mesmo nesse período, que à luz dos evangelhos, nós vamos entender que ele perpassa pela ideia daquele período de princípios de dores. Aquele período de rumores de guerras. Cristo já tinha alertado aos discípulos sobre esse período, inclusive que eles passariam dificuldades no cenário do contexto dos apóstolos. Depois a gente viu isso no cenário de contexto do livro de Atos. Muitos foram martirizados, passaram muitas perseguições, passaram muitas lutas, inclusive tiveram fome. À luz de Atos, a gente vê que muitos cristãos fugiram de Roma, fugiram de determinados lugares no contexto lá, para fugir de períodos de fome e de escassez. Mas mesmo nesse período, que no cenário de Cristo já tinha sido apresentado esse período, mesmo sendo um período de perseguição, morte na terra, é para encorajar a igreja. Porque quando Cristo avisou
que haveria período de dores, que haveria períodos de perseguição. Ele disse: quando acontecer isso, não vos assusteis. Encerramos na semana passada este sexto selo, esses 3 selos, mostrando que quando ele abre o 4º selo, diz assim, olha só o verso 7. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem! E vi então um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte e Inferno. Fiz questão de terminar esse texto mostrando que mesmo esse cavaleiro do 4º selo, quando aberto, chamava-se Morte e Inferno. Eu fiz questão de mostrar para vocês que no capítulo 1, versículo 8, Cristo tem a chave da morte e Cristo tem a chave do inferno. Até num período de morte e perseguição, quem está no controle é Cristo. É Ele o vencedor e é Ele o juiz. É Ele o Senhor, é Ele o comandante. Nem a morte nem o inferno, mesmo atuando nesse período, quem tem a chave da morte, quem tem a chave do inferno, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Vamos agora para o 5º selo. E estou abrindo agora esse exclusivamente. Semana que vem a gente abre o 6º selo. Mas quero trazer a grande ideia agora, do verso 9 ao verso 11, para ampliar a proposta da grande ideia que é Cristo Cordeiro mostra a sua vitória e de sua igreja no julgamento sobre a terra. Qual é a proposta do 9 a 6? Do 9 a 11, desculpe. Cristo encoraja os fiéis, pedindo-lhes perseverança e fidelidade. Isso é para a gente, hein? Não é só para as 7 igrejas da Ásia, não era só para o contexto e o cenário daquelas igrejas torturadas, passando lutas e provações, mas é para a gente também. Porque Cristo encoraja, fortalece os fiéis, pedindo-lhes perseverança e fidelidade. Vamos entender isso agora. E a primeira forma que a gente vai entender isso agora está exatamente num cenário onde os fiéis clamam ao Senhor por justiça. Nós temos aqui um cenário de terra e céu. O primeiro cenário é o cenário do céu. Na abertura do quinto selo, nós encontramos um clamor de pessoas que haviam sido martirizadas. O que é martirizadas? Haviam sido perseguidas e mortas por causa da palavra e do testemunho que deram de Cristo, do Cordeiro. E essas pessoas, na abertura do 5º selo, agora dá um intervalo daqueles 3 selos catastróficos, de muita dor, de muita perseguição, de muita angústia, de um período sombrio, e mostra agora, parece que o resultado desse período sombrio, o resultado das vidas que permaneceram fiéis a Cristo e não cederam, não abandonaram a fé. Observe comigo, quando ele abriu o 5º selo, de novo essa repetição, quem está abrindo é ele, o controle é ele, inclusive o controle dele daqueles que haviam sido mortos, os crentes mortos, não estão fora do controle do Cordeiro, não estão fora do controle do Senhor. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas do que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Esses irmãos agora estão nos céus, debaixo do altar. As almas deles estão lá, estão clamando. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Há um clamor dos que haviam sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho. Esse cenário é forte. Quando esses crentes estavam na terra, foram perseguidos, foram torturados e foram torturados até a morte. Agora eles estão clamando ao Senhor e estão fazendo aquilo que nós vimos em Abacuque, quando o profeta clamava por justiça no cenário de pecado, num cenário onde Deus também haveria de atuar com juízo. Abacuque pergunta lá de 1 a 3, até quando, Senhor? Até quando?
Esse também é o clamor do salmista quando é acuado pelos inimigos. O Salmo 6, 3, 13, 1 e 2, 35, 17, o Salmo 79, há um clamor também do 74, Asaf clama. Moisés, lá no Salmo 90, verso 13, até quando? O que é que está sendo pedido aqui? Está sendo solicitado, está sendo vindicado a ideia de que Deus haveria de fazer justiça quando prometeu sobre todos aqueles que atuaram contra a sua igreja. Não é um pedido de vingança, mas é um pedido de confirmação daquilo que Deus haveria de fato fazer sobre os ímpios, o julgamento sobre eles. Então, nós temos aqui os fiéis que já foram mortos. A primeira proposta do verso 9 e o verso 10 é os fiéis que foram mortos. Motivo: por que eles foram mortos? Eles foram mortos, veja, no verso 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. No livro de Apocalipse, você vai encontrar 12 vezes essa ideia de morte por fidelidade. Há fiéis, pessoas, igreja, inclusive a gente vê as duas testemunhas que vão testemunhar de Deus, vão proclamar o evangelho, vão profetizar no capítulo 11. Elas são mortas e passam 3 dias e meio na praça. Depois disso, Deus o ressuscita. A igreja está sendo martirizada, a igreja está sendo perseguida. Qual a razão? Qual o motivo? Fidelidade à palavra, fidelidade ao Cordeiro, fidelidade ao Senhor e sua palavra, fidelidade ao Cordeiro e ao seu reinado. Então aqui nos traz uma seguinte proposta: a igreja fiel, ela sempre vai ser perseguida, torturada nesta terra. Essa é uma ideia clara que esse texto nos traz. Isso inclusive difere de forma como hoje muita gente atua no cenário da igreja do evangelho fácil. Mostra que a igreja ela tem que se acostumar como aquela ilustração que demos dias atrás, do sapo que ele vai cozinhando paulatinamente na água. A igreja não deve se acostumar com o mundo, e a igreja está sempre na contramão do mundo, por fidelidade a Deus e a sua palavra, por fidelidade a Cristo e a sua palavra, a igreja nunca vai ser bem vista. E Cristo já tinha dito isso na oração sacerdotal no capítulo 17 de João. Ele ora, e quando ele ora, ele diz: olha, eu dei aos apóstolos, aos discípulos a tua palavra, e por causa disso o mundo os odiou. O que é que temos? Num cenário de fidelidade da igreja, vai haver de fato pela igreja, por a igreja ser fiel, vai haver uma grande luta, uma grande batalha. E de fato fiel a Cristo, num cenário dos dias de hoje, ou em qualquer cenário da existência da igreja, nunca vamos ser bem vistos. É muito claro isso e evidente no cenário da caminhada da igreja de Deus, tanto na velha história, no Antigo Testamento, e quanto na igreja também, envolvendo agora todos os gentios por meio de Cristo definitivamente. Bom, nós temos então agora o segundo aspecto do verso 11. O segundo aspecto do verso 11, o Senhor encoraja e pede a igreja que aguarde. O primeiro aspecto é a igreja clamando, porque havia sido morta por causa da fidelidade à palavra e por causa do testemunho que deram. Mas o verso 11 diz: cada um deles recebeu túnicas brancas, lhe foi falado que repousasse ainda um pouco mais de tempo. O Senhor está encorajando aqueles irmãos, ao mesmo tempo vai encorajar agora a igreja da terra, porque agora ele se volta para os que ainda haveriam de ser mortos. Veja, cada um deles recebeu túnicas brancas, lhe foi falado que repousasse, aguardasse, esperassem ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos. Sabe o que quer dizer conservos? Aqueles que, por causa da fidelidade à palavra e por causa da fidelidade ao Cordeiro, faziam parte do corpo. Só que agora eles estão ainda na terra.
Por quê? Até que se completasse o número de seus conservos que haveriam de ser mortos, ou seja, ainda não haviam sido mortos, assim como eles também haviam sido. Então temos aqui agora o encorajamento a os que ainda haveriam de padecer perseguição, sofrer martírio por causa da fidelidade à palavra e por causa da fidelidade ao Cordeiro. Então Cristo está dizendo para os que estavam já debaixo do altar do Senhor, aguardem, mas ao mesmo tempo ele está encorajando os que ainda haveriam de ser mortos, perseguidos, caluniados por causa da fidelidade à palavra. E aí, qual é a ideia que Cristo traz? Aqui nós temos os fiéis que ainda seriam mortos. E Cristo está dizendo, aguardem, porque aqueles que ainda vão ser mortos, assim como vocês, ou seja, diante da mesma situação que vocês enfrentaram lá, eles também vão enfrentar. Eles vão ser mortos semelhante a vocês. Por quê? Porque vocês foram fiéis à palavra e ao testemunho ao Cordeiro. Qual o motivo, então, da morte dos que ainda seriam mortos? Fidelidade à palavra e ao Cordeiro. 3 verdades encontramos aqui no encorajamento à igreja perseguida. Primeiro, a igreja mesmo morta, ela é vitoriosa. Interessante que é essa a ideia de Cristo. Aqui nós nos identificamos diretamente com Cristo. Sabe, no livro de Apocalipse que eu acho interessante? Quando se mostra a Cristo, sempre mostra aquele que foi morto, mas viveu. Aquele que foi morto, mas viveu. Glória a Deus, ele não está mais derrotado, ele não está mais morto. Inclusive a morte de Cristo é a nossa vitória. Aí, aqui nós temos uma ideia clara. 3 verdades no encorajamento à igreja perseguida, as 7 igrejas da Ásia. A primeira, Cristo está mostrando a igreja mesmo morta, ela não é derrotada. A igreja morta por causa da perseguição, por causa da tortura, do período de situação de fome, de peste, de guerra. Mesmo a igreja morta, ela é vitoriosa. Talvez nessa noite você esteja com medo das circunstâncias, mas nessa noite Cristo te encoraja como o Cordeiro que foi morto e reviveu. Não importa a situação que aqui nos leve à morte. A morte não nos traz desespero. A morte não deve trazer desespero à vida daqueles que confiam no Cordeiro. Afinal de contas, ele se apresenta logo no início do livro. Eu tenho a chave da morte e do inferno nas mãos. Sabe qual é a minha grande tristeza em alguns momentos, irmãos que me ouvem, igreja? É que a gente tem visto tantos crentes desesperados diante do quadro da morte. Eu tenho passado esses dias mesmo, tenho acompanhado, e eu tenho louvado a Deus, tenho acompanhado alguns irmãos. Esses dias a irmã Maria de Jesus, com 114 anos, faleceu. E eu me lembro das palavras da irmã Maria. Estou com meu Jesus, num período que estive ali em Santo Antônio, quando ela tinha 104, 110, 100 e poucos anos. O que é interessante, 106 anos, desculpe. O que é interessante é que essas pessoas que têm fé em Cristo, a morte não mais lhes amedronta. A morte é resultado do pecado lá do Éden. A morte veio por causa do afastamento do homem de Deus. Mas em Cristo, o Cordeiro que foi morto e reviveu, nós temos a vitória. É por isso que ele é ressurreto. É por isso que ele tem a chave da morte e do inferno. É por isso que ele está vivo para sempre. Porque agora, o que a morte venha tentar nos causar de pânico, nós temos as convicções do Cordeiro. Porque ele é o que já enfrentou a morte e que já venceu. Portanto, 3 verdades no encorajamento aqui da igreja perseguida. A igreja mesmo morta é vitoriosa. Ela recebe vestes brancas. Vestes brancas significa justificação. Cristo nos justifica com a sua morte. Cristo nos justifica com seu sangue. Por isso, mesmo mortos, a gente estará vivo, semelhante ao Cordeiro, e aqui nós nos identificamos com ele. Isso acontece também com as 2 testemunhas. Lá no capítulo 11, ainda vamos chegar lá. Quando as 2 testemunhas
perseguidas, e para mim, eu já antecipo, representa a igreja, significa dizer que quando elas lá são mortas, mesmo dando testemunho da palavra, mesmo anunciando o evangelho, mesmo anunciando o cordeiro, elas são mortas na praça, passa 3 dias e meio, e depois daqueles 3 dias, sabe o que é que acontece? A multidão do que perseguiu, a multidão do que maltratou, viu Deus ressuscitá-la, trazer a vida e levá-la para junto de si. O Cordeiro quer nos encorajar. O Cordeiro está nos encorajando. O Cordeiro encoraja essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, mostrando a revelação do que acontece com ela, mesmo depois de morta, por causa da fidelidade. Existe um tempo, um repouso de tempo, um período, e aí a gente tem a perseguição da igreja, completando aqui o número de mortos. A alma do altar a alma dos que estavam mortas, as almas dos que haviam sido mortos por causa da perseguição, por causa das lutas que enfrentaram. Mas Jesus falou aqui, antes aos apóstolos, que aconteceria um período de lutas, de provações. Na verdade, quando a gente tem aqui o 2º selo até o 4º selo, nós temos esse período bem delineado nos evangelhos. No evangelho de Mateus, lá em Mateus 24, de 9 a 13, ele falou de um período de rumores de guerras, período de dores, e esse período ele mostra exatamente morte de crentes. Inclusive ele diz, olha, muitos de vocês serão entregues a espadas, muitos de vocês serão perseguidos e mortos, e Cristo já avisou, e ele disse, quando isto acontecer, olha só, lá ele já encorajava os apóstolos, não vos perturbeis, não fiquem com medo, não vos assusteis. Meus queridos e amados irmãos, na igreja, a gente precisa entender de maneira clara que Cristo encoraja os fiéis, pedindo-lhes perseverança e fidelidade. A igreja, mesmo perseguida, mesmo morta, ela é vitoriosa, diferente da forma como se prega o evangelho da facilidade. Portanto, eu quero trazer algumas verdades claras para nós aqui nesse contexto do texto. Cristo encoraja os fiéis pedindo-lhe perseverança e fidelidade. Aqui a proposta clara é: não importa as circunstâncias, ainda que envolva a morte, o que Cristo espera de sua igreja, perseverança e fidelidade. Que Cristo, o Cordeiro, mostra a sua vitória e de sua igreja no julgamento sobre a terra, mesmo no cenário do julgamento, onde vai haver um período de perseguição, um período de dores, depois o período de grande tribulação. Mesmo nesse período, mesmo nesse contexto, o que Cristo espera da sua igreja, irmãos, é fidelidade. Verdades para nossas vidas. Primeiro, a perseguição e a morte não destrói a igreja de Cristo. O que Cristo está simplesmente dizendo aqui, que as almas daqueles que clamaram, porque tinham sido mortos por fidelidade à palavra, isso por causa da perseguição e do martírio, é claro e evidente, a perseguição e a morte não destrói a igreja de Cristo. Paulo já disse isso. Ó morte, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Irmãos, toda a igreja, todo crente convicto, plantado em Jesus Cristo, não importa o que lhes aconteça, não importa o que lhe possa surgir na vida, essa igreja é vitoriosa. Portanto, a primeira verdade para as nossas vidas no dia de hoje: a perseguição e a morte não destrói a igreja de Cristo. A perseguição e a morte revelam os fiéis da igreja de Jesus Cristo. Quando a igreja é perseguida, quando a igreja é torturada, ela vai ser revelada como fiel. Assim, lá em Abacuque, a gente ouve num cenário de juízo, o Senhor diz para Abacuque, quando questiona o momento do juízo pelo povo cruel da Babilônia: o justo viverá da fé. O justo em Cristo, ele vive da fé, não importando as circunstâncias, porque
quem faz com que ele vive é a sua fé na pessoa do Cordeiro, na pessoa de Jesus Cristo. E Cristo disse, lembra lá de João 25, ainda que esteja morto, todo aquele que crê em mim e ouve a minha palavra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra de Cristo e é a forma como ele está aqui mostrando esse princípio concreto na vida da igreja martirizada, mas ele estava encorajando os que ainda haveriam de ser mortos. Talvez você esteja preocupado com a forma que você vai ser morto ou da forma que você vai morrer. Não importa a forma que você morra, não importa o dia que você morra, o que importa é a sua fé em Jesus Cristo. É ela que vai lhe trazer a vida de volta. A sua fé em Jesus. O que Cristo então espera de sua igreja, face à perseguição, morte, é fidelidade absoluta e exclusiva a Ele. Esse é o cenário que a gente nesses dias tem assim pontuado. Talvez nesses dias você se sinta oprimido por causa dos contextos odiernos, mas eu quero dizer que Deus nesses dias exige de você fidelidade e perseverança. Essa é a forma de a gente contemplar a genuína igreja de Jesus Cristo na terra. O justo, mesmo face ao juízo divino, vive pela fé na pessoa de Jesus Cristo. A gente já viu Abacuque ensinar-nos isso lá. E Deus, Ele não poupou essas pessoas do martírio. Ele não poupou, mas Deus deu-lhe o poder para morrer por causa da palavra. Nesses dias, talvez você possa até buscar de Deus e até lutar, pedindo a Deus que livre dessa pandemia. Mas se Deus não atuar da maneira como você está pedindo, é porque Ele está atuando da forma que Ele atua sempre. Ele preserva a sua igreja, mesmo no cenário de morte e perseguição. Ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. Então, o que é que a gente tem nesse cenário? A igreja vence quando morre pela fé, porque o justo viverá da fé. Esse é o cenário das 7 igrejas. É um cenário de luta, de provação, de morte, de perseguição. Eu vi o testemunho de Estevão no livro de Atos. Ele foi apedrejado, martirizado, mas ele disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Eu vi o testemunho do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo em Roma, ele diz, olha, meu corpo já está sendo entregue para ser morto. Em breves dias eu estou morrendo, Timóteo, no 4:6 de 2 Timóteo. Mas ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é que Deus espera da igreja em épocas difíceis? Fé, fidelidade. Deus espera da sua igreja fidelidade, pois é isso que está havendo aqui, de 9 a 11. A igreja martirizada morreu por fidelidade à palavra e por fidelidade ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Esse é o cenário das 7 igrejas e deve ser também o cenário de nossa igreja hoje. Tiago, na história da igreja, morreu ao fio da espada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Nos dias da Inquisição, cristãos mortos por causa da fé em Cristo morreram em fogueira. Talvez você esteja com medo da morte, mas eu quero dizer que Cristo tem a chave da morte e do inferno. E eu posso exclamar como Paulo exclamou para a igreja dos nossos dias, ó morte, onde está a tua vitória? A morte não tem poder sobre aqueles que creem em Jesus. Nem a morte via coronavírus, nem a morte via ataque cardíaco, nem a morte via depressão, nem a morte via qualquer outro tipo de doenças. Eu quero lhe encorajar nessa noite a entender que morte não tem palavra final na vida da igreja. Quando eu aprendi a fé, eu tinha muito medo da morte. Eu iniciei minha fé cristã e tinha muito medo da morte. Mas quando eu comecei a folhear a Bíblia, a ler a Bíblia, perceber que Deus é o Deus da vida, e inclusive quando Ele se apresenta a Abraão, e quando Cristo traz a história de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele diz, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. O poder da ressurreição está na mão do Cordeiro. É Ele que foi morto e reviveu. É Ele que é o único digno de abrir os selos, porque foi morto, reviveu. Hoje Ele é o Cordeiro que tem autoridade e poder sobre a igreja, sobre o império das trevas, sobre morte, sobre o inferno.
A igreja não deve ter medo. E eu tinha medo no início da minha fé cristã. Eu tinha medo da morte. Eu sempre tenho dito aqui à igreja, não sei, às vezes eles acham que eu estou até depressivo. Porque geralmente quem está depressivo que pede a morte. Mas irmãos, eu estou com a saudade do céu. E sabe por que saudade? Porque a minha parte em Cristo já está lá. Eu estou aqui peregrinando para testemunhar da palavra e testemunhar do Cordeiro. Mas o meu desejo é de estar lá com meu Senhor, pertinho dele. E eu espero e digo sempre, ora vem, Senhor Jesus. Com morte por coronavírus, com morte por ataque cardíaco, com morte por pressão arterial, com morte atropelado, com morte por bala perdida ou achada. A morte não me vence mais, porque o meu Cordeiro, o meu Jesus, ele já me vestiu com vestes brancas, branqueadas no sangue do Cordeiro. Conforme a gente vai ver dias à frente, o capítulo 7. Quem são esses? Na pergunta lá de João, ele diz, foram aqueles que vieram da grande tribulação e branquearam as suas vestes, foram justificados no sangue do Cordeiro. Eles passaram, foram mortos, mas agora estão vitoriosos com o Cordeiro. O que é que Jesus está dizendo para essa igreja? Ou para essas igrejas? A verdade primeira é, assim como eu fui morto e revivi, e estou vivo. A igreja morta, martirizada pela fidelidade à palavra, ela também é viva, ela é vitoriosa. Não sei se você entende isso, mas se não entende, eu quero pedir nesta noite que o Espírito Santo te ajude a entender. A forma bíblica, então, aplicando finalmente essa passagem, a forma bíblica de encorajar a igreja do Senhor é mostrar-lhe Cristo no controle da história. E Ele está no controle da história, mesmo no período de fome, de guerra, de peste, de morte. Ele tem o controle da igreja. Mesmo com a igreja morta, é Ele que está no controle. É Ele que está dizendo para ela, aguarde. Tem gente que ainda vai completar o número. Tem gente que ainda vai passar por isso. Não importa o que você passe, como igreja do Senhor. O que Ele espera de mim e de você é fidelidade a Ele. Até a morte. Até a morte. Até a morte. Mesmo num período de tribulação, os fiéis são vitoriosos. Até na morte do seu povo, Deus está no controle. E quando o inimigo pensa que está ganhando a batalha, a igreja vence, ao se dispor a morrer pela fé em seu Senhor Jesus Cristo. Seja fiel, meu querido, porque o Cristo Cordeiro mostra a sua vitória e de sua igreja no julgamento sobre toda a terra. E hoje nós vimos na abertura do 6º selo, Cristo encoraja os fiéis, pedindo-lhe perseverança e fidelidade. Cristo espera de você, querido, fidelidade. Para você que nos assiste e ainda não é um cristão, quando você crê em Jesus Cristo, convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo lhe dá essas convicções de que a morte agora não tem mais poder sobre você. E que, não, como Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles, à luz de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, que creem nele, Deus também o ressuscitará na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite o Espírito Santo diga para você no seu coração o quanto você precisa confessar Jesus e confiar nele, tendo vitória sobre a morte. Nós vamos cantar uma canção agora. A canção que nós vamos cantar, ela nos encoraja a sermos fiéis. Não importa as circunstâncias. Marcelo e Maria, vão nos ajudar. Não importam as circunstâncias, não importa o momento que você esteja passando agora, louve ao Senhor.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. A ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Obrigado, Maria. Marcelo. O que é que Cristo espera de sua igreja? Fidelidade. Fidelidade nos relacionamentos. Fidelidade no casamento. Fidelidade na forma de negociar, fidelidade na forma de viver o relacionamento do corpo, sem fofoca, sem intrigas, sem brigas. Fidelidade na hora de defender seus princípios em meio à sociedade corrompida. Eu sei que muita gente não suporta quando nós dissemos e nós afirmamos pela palavra que casamento é entre homem e mulher. Entre um ser masculino e um ser feminino. Eu sei que tem muita gente que às vezes não suporta a ideia de ser demonstrada que o relacionamento de um crente sem fornicação, o relacionamento de um namoro sem as lascívias. O que é que Cristo espera da sua igreja? Fidelidade em toda a sua conduta de vida, que reflita o caráter dele, a glória do Pai, por meio de nossos relacionamentos. Eu quero orar para que Deus lhe ajude a fazer isto, independente da pressão de grupos entre adolescentes, independente da pressão entre as mulheres que às vezes querem mostrar seu comportamento à luz dos movimentos feministas ou do homem do movimento machista. Deus espera fidelidade à sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos encoraja na noite de hoje a sermos fiéis. A tua palavra e os teus princípios. Não importam as circunstâncias, não importa o que passemos, a dor, as calúnias, as injúrias, as pressões veladas, não importam, Deus. Obrigado, porque o Senhor, por meio da tua visão definida, que é o livro de Apocalipse, nós já sabemos que temos o final da história, o final do enredo, e como disse o teu filho pastor Davi Merck, em uma palavra: vencemos, vencemos. Nosso Cordeiro venceu e nós vencemos também. Aleluia. Fidelidade ao Cordeiro, apesar da morte, apesar do martírio, apesar da pressão, apesar das injúrias, apesar das calúnias. Em Cristo, Deus Santo, te glorificamos nesta noite, para sempre. Amém. Queridos, vamos para a nossa súplica permanente, Salmo 90, verso 17.
seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Em Cristo Jesus. Amém. Até terça-feira, estudando a carta de 2 Timóteo, capítulo 1, a parte 3. Aguardamos você lá. Uma noite de paz para todos.